Olá, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos realizar a nossa videoaula aqui de uma maneira um tanto que diferente, né? Nós temos aí o exercício que foi passado na aula anterior e dessa maneira nós vamos tentar entendermos melhor os cálculos, como é que funciona, tá? Mediante a isso, como a gente falou, nós temos algumas circunstâncias aqui que são externas e que não temos controle, então pode acontecer de você ouvir um cachorro latir, uma pessoa gritar, né, um carro de som passando, e a gente vai tentar ignorar isso aí, a gente dá uma pausazinha aqui, espera, e aí a gente retorna, ok? Bem, a nossa apostila, quem aí já deu uma olhada no material, tem muitos exercícios, né, e pouca teoria. Então, por esse motivo, nossa aula hoje será também de alguns exercícios, tá ok? E nós vamos iniciar aqui a nossa segunda aula resolvendo um exercício da aula anterior. Caso você tenha ficado com dúvida, caso você tenha acertado, você também já confere aqui, tudo bem? Então vamos lá. No exercício da aula anterior, a primeira questão, olha aí, já inicia aí, não tem jeito. Bom, vamos lá. A primeira questão aqui diz o seguinte: qual a razão entre 200 e 400? Tá? Isso aqui é bem simples. Quando a gente fala lá de razão, esse 200 aqui, ó, ele poderia ser velocidade e aqui poderia ser consumo, tá? Então, como o exercício não especifica o que é cada um, então nós vamos resolver da seguinte maneira, tá? 200 dividido por 40. O que é que eu falei lá no exercício? Se a gente consegue dividir isso aqui por 20, ó, e aqui por 20, ficaria como? Ficaria aqui 10 e aqui ficaria 2. Se aqui eu consigo dividir por 2 e aqui por 2, certo? Aqui ficaria 5 e aqui ficaria 1. 5 dividido para 1 é igual a 5, ok? Ou simplesmente poderíamos 200 dividido por 400, na calculadora a gente vai lá e encontra 5, ok? O segundo exercício aqui, ele diz assim: se um carro percorre 1.200 km em 18 horas, qual a sua velocidade média? Então veja que aqui eu tenho duas razões diferentes. Aqui é quilômetros por hora, né? Quilômetros, e aqui são horas, tá? São duas razões diferentes. E não muda a maneira como a gente vai fazer a resolução desse exercício. Seria 1.200 dividido por 18 horas. Isso aqui a gente já vai pular, tá? Depois você pode fazer isso aqui na calculadora. Dá um total de 66 quilômetros por hora, né? A gente vai colocar uma barrinha aqui, por hora. Ou seja, descobrimos que se mantermos uma velocidade média de 66 km por hora, em 18 horas nós percorreremos 1.200 km, tá bom? Então, o segundo exercício aqui está resolvido. Terceiro exercício: qual o resultado da equação 3 elevado a 4? Simples, pessoal, aqui já é potencialização, né? Potência, então seria basicamente isso: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu vou repetir, eu vou multiplicar esse número por ele mesmo, essa quantidade de vezes aqui, ó. Tá vendo? Então, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3, se eu não estiver enganado, dará 81, tá bom? Acredito que é isso. Então, é bem simples essa questão aqui de potência. Se aqui fosse um 10, então eu teria que multiplicar 10 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembre-se que o resultado de 3 vezes 3, eu vou multiplicar por 3 novamente, tá bom?
Então, por isso que a multiplicação aqui ela é exponencial. E por último, quanto é 16% de R$ 2.300? Essa aqui também é uma questão simples, mas veja. Primeira coisa, eu preciso, lembre-se que aqui é uma porcentagem. Eu preciso tirar essa porcentagem daqui. Como é que eu tiro essa porcentagem daqui? 16 dividido por 100. 16 dividido por 100 é igual a 0,16 vezes 2.300. Então, eu tenho um resultado aqui de 368. Ou seja, 16% de 2.300 é igual a R$ 368. Tá ok? Se você multiplicar 16 vezes 2.300, vai dar um valor bastante alto, tá? Não é pouco. Então, a ideia é você sempre tirar aqui essa potencialização. Talvez, aqui eu não fiz o cálculo, mas se você multiplicar 16 por 2.300, o ideal seria você dividir por 100. Não sei se daria o mesmo resultado aí só fazendo o teste, tá? Então, esse aqui é o exercício da nossa aula anterior e agora nós vamos partir para outras atividades. Só trocar a página aqui. Tá. Vejamos, nas nossas próximas atividades e assuntos, nós temos algo aqui relacionado à taxa, tá, pessoal? Então, sempre vocês vão associar taxa, alíquota, porcentagem aqui, ó, a esse percentual, tá? Normalmente está relacionado a ele. E as taxas, elas são cobradas da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui um A.M, que seria uma taxa ao mês, aqui ao bimestre, que seria um B, tá? Aqui, ó, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre e ao ano. No exemplo aqui, ó, são 2% ao ano, tá ok? Então aqui, ó, ao mês, o que seria ao bimestre? Ao bimestre está relacionado a 2 meses, ao trimestre a 3 meses, aqui a 4 meses, ao semestre 6 meses e aqui a 1 ano, tá? Então, um exemplo aqui seria 2%, uma taxa, ou poderia ser uma taxa, ou poderia ser um juros de 2% ao mês, tá? E agora nós temos aqui um exemplo bem simples também, relacionado a essa taxa. Por exemplo, em uma fábrica trabalham 600 funcionários. Neste ano, o número de trabalhadores aumentou 15%. Quantos funcionários essa fábrica tem? Então, eu tenho aqui, ó, o cálculo seria, nós temos aqui uma taxa de 15%, 15 dividido por 100, seria... Ok, turma, retornando aqui ao nosso exercício, nós vamos fazer uma repetição aqui. Veja só, nesse exemplo, nós temos 35 candidatos. Dos 35 candidatos, 28 estão aprovados. Então, qual é o percentual? De uma maneira simples e rápida, o que é que eu faço? 28 dividido por 35. Veja só, 35 aqui não é 100% dos candidatos, né? Se nós temos 35 candidatos, 35 corresponde ao 100% dos candidatos. E 28 aqui não é 100% dos candidatos. Eu quero saber quantos por cento 28 representa. Então, vou pegar aqui 28 e vou dividir por 35. Se eu fizer essa divisão, eu tenho um valor de 0,8. Só que eu quero em percentual, eu não quero 0,8. Se eu quero em percentual, eu multiplico por 100. Nesse sentido, eu tenho aqui 80% dos candidatos aprovados,
tá? Então, é um exercício bem simples nesse contexto, tá? Nesses outros exemplos aqui, a gente vai poder praticar melhor essa questão. Por exemplo, vamos ler com atenção aqui. João teve um aumento de 8% e passou a receber R$ 1.680. Qual era a sua remuneração? Né? Eu sei que R$ 1.680, talvez hoje, se eu for considerar, é 100% do salário de João. No entanto, nessa época aqui, anterior ao aumento, não correspondia a 100%. Então, o que eu faço? Observe só. João teve um aumento de 8%. Tá? Se ele teve um aumento, antes do aumento, ele tinha 100% da sua remuneração. Daí ele teve um aumento de 8%. Ou seja, 108% aqui é igual a esses 1.680. Esses 1.680, turma, não é 100% da remuneração dele, é 108%, por conta aqui desse aumento. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse raciocínio. O que eu quero saber é quanto que era os 100%. Tá? E aí eu faço a seguinte fórmula aqui, digamos assim, o seguinte esquema. 108 dividido por 100. Por quê? Porque 108 aqui é igual a 1.680, que é o valor com aumento. E 100%, eu sei lá qual é o valor de 100% dele. A gente vai descobrir isso agora. Então, eu faço esse esquema aqui, ó. 108 eu faço um x aqui. 108 vezes x, 108x. 100 vezes 1.680 é igual aqui a 168.000. X é igual a 168.000. O que está multiplicando aqui, veja que aqui há uma multiplicação, tá? Nós não multiplicamos aqui 108 vezes x, 108x. Agora eu quero desfazer isso aqui. E se aqui está multiplicando, ele, depois da igualdade, volta dividindo. Dividido aqui por 108. Logo, esse resultado aqui é igual a 1.555,55, tá? Essa aqui era o salário dele antes desse aumento de 8%. Então, agora eu consigo dizer que 100 era igual a 1.555,55. Tá ok? Nós vamos praticar de uma maneira, digamos assim, melhor esse próximo exercício aqui. Tá? Na verdade, eu vou deixar esse exercício aqui para que vocês resolvam, tá bom? Eu espero que dê para entender aí. O salário de Roberto era X em janeiro. X significa dizer que ninguém sabe, era um valor qualquer. Em maio, ele recebeu um aumento de 20% e outro, né, 15% em novembro. Seu salário atual é de R$ 2.208. Sendo assim, calcule o salário de Roberto em janeiro. Nós vamos fazer esse aqui, até porque ele ainda está na apostila, e aí eu passo outro, tá bom? E fica simplesmente da seguinte maneira. Veja só, primeiro eu vou fazer dividido em duas etapas esse exercício aqui, tá? O primeiro, eu tinha um valor do salário dele, que era 100%, tá? O salário dele era 100%, eu só não sei quanto que representa 100%, mas era 100%. E aí ele teve um aumento de 20%, então era 100, logo depois passou a ser 20, tá? Ou seja, ele teve 120% de aumento aí em outubro. Foi em outubro? Em maio ele teve 20% de aumento.
Então, o cálculo ficaria da seguinte maneira: 120% dividido por 100 é igual a R$ 2.208, dividido aqui por x. 120x, né, multiplicando 100 vezes, fazer isso aqui, 100 vezes 2.208, eu tenho 220.800. E 120 vezes x, 120x. X é igual a 220.800 dividido por 120. Logo, x é igual a 1.840. Depois desse valor aqui, ele recebeu um outro aumento de 15%. Então, veja que de 100%, eu vou acrescentar 15% aí, que ele teve um outro aumento. Vai lá para 115%. 115 dividido por 100 é igual. Aí eu pego esse valor aqui, 1.840, certo? X. E faço a mesma sequência. 115x, 115 vezes x, 115x. 100 vezes 1.840 é igual a 184.000. X é igual a 184.000 dividido, passa para o outro lado aqui, onde estava multiplicando, passa dividindo, 115. Logo, x é igual a R$ 1.600. Então, esse aqui, pessoal, 1.600 era o salário de Roberto em janeiro, tá? Em maio, ele recebeu um aumento de 20%, passou a ser 1.840. E depois um outro aumento de 15%, que passou a ser, no geral, R$ 2.208. Tá ok? Nós precisamos dividir o cálculo em duas vezes, por quê? Porque ele teve dois aumentos. Mas, professor, eu não poderia só somar aqui, 20% mais 15%, não daria certo, tá, pessoal? A questão do desconto ela é diferente da questão dos juros aí. A gente vai estudar mais à frente, tá? Então, eu descobri qual era o valor retirando esse valor, esse percentual, e descobri qual era o valor retirando esse aqui também, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse exercício. Eu vou passar o caderno de exercício para vocês. E agora nós vamos aqui para um próximo, tá? Que é esse aqui falando sobre taxas, tá bom? Vamos lá. As taxas se referem aos valores expressos preferencialmente em porcentagens. Então, as alíquotas são referentes à porcentagem, as taxas referentes à porcentagem, percentual já é a porcentagem. Então, veja só, no jornal aí, você vai ouvir dizer o seguinte: a alíquota do ICMS aumentou X%, né? A taxa Selic aumentou tantos por cento. Quando eles falam assim, alíquota, taxa, enfim, percentual, sempre vai envolver porcentagem, tá bom? E com relação a isso, nós temos isso aqui, Nós temos as taxas nominais. O que é a taxa nominal? Vou dar um exemplo: 1.200% ao ano, com capitalização mensal. Por que é taxa nominal? Aqui está ao ano e aqui está mensal, tá vendo? São diferentes. Significa dizer que eu vou ter que dividir esses 1.200 por 12. Então, ao ano, com capitalização mensal. Essa taxa efetiva realmente, 120% ao mês, com capitalização mensal, tá? Então veja que aqui a coisa já se assemelha ao mês
com capitalização mensal. Ao ano, com capitalização mensal. Aqui não. Aqui sim, taxa nominal, taxa efetiva, tá bom? Depois nós temos aqui, no material de vocês vai estar falando um pouco sobre juros, né? Juros é o valor que se paga pelo uso do dinheiro de quem o toma emprestado. Então, toda vez que você pegar um dinheiro emprestado, vai ter um juros, né, que vai estar relacionado aqui a um percentual, vai ter um juros que é o valor daquele dinheiro que vai ser cobrado ali, como se fosse um aluguel daquele dinheiro que vai ser cobrado no decorrer do tempo, tá? Para fechar hoje, pessoal, nós temos aqui, ó, uma coisa bem interessante, talvez alguns de vocês já tenham visto, que é a regra de 3, tá? Mais adiante no material vocês vão perceber a regra de 3. Então, a regra de 3, ela vai determinar ali se as razões, né, se aquilo que a gente estudou lá no início, elas são proporcionais ou inversamente proporcionais, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. O que é isso? Por exemplo, vamos imaginar que o que seria diretamente proporcional? Aumentando um número, aumentando uma razão, a outra razão também aumenta consideravelmente. Inversamente proporcional, aumenta um número, uma outra razão diminui ao invés de aumentar. Por exemplo, se você tem uma viagem e você, tendo essa viagem, esse percurso, né, a percorrer, você procura andar o mais rápido possível. Quanto maior a sua velocidade, menor vai ser o seu tempo de viagem, correto? Então veja que aumenta a velocidade, é uma razão, eu diminuo a outra razão, que é a questão do horário. Elas são inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos lá, resolver essa regra de 3 aqui como exemplo. No material de vocês tem todos esses exemplos aqui também, tá? Veja só, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz em determinado percurso em 3 horas. Ou seja, um trem viajando a 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km? Para que eu resolva isso, eu preciso estabelecer aqui duas razões diferentes. Uma dessas razões é a velocidade. Ok? Qual é a outra razão? Eu coloquei esse risco, mas na verdade eu acho que ele nem existe. Uma outra razão é o tempo. Ou seja, aqui ó, um trem deslocando-se a uma velocidade média, faz em determinado percurso em 3 horas. Aqui poderia ser qualquer coisa relacionado a tempo, então hora está relacionada a tempo. Está aqui, ó, horas, tempo. Então eu tenho duas razões diferentes. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse 480? Então vamos colocar na ordem que se deve, né? Primeiro aqui, o primeiro número que aparece, 400. Então, 400. Ele, viajando a 400 km por hora, faz o percurso em 3 horas. Certo? Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480? Ou seja, se fosse 480 km por hora, ele ia percorrer em quanto tempo? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Por isso que está dessa maneira. Tá? Eu vou colocar aqui a seta para o lado do X. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto maior a velocidade, menor é o tempo, certo? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, o que eu faço aqui? Como eu já descobri que elas são inversamente proporcionais, essa seta vem para cá, tá bom? Sendo assim, eu só preciso agora formar o esquema que vai me dar o resultado, que seria simplesmente isso aqui, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, 3x
x, né? Isso aqui vem para cá, é igual. Como ela é inversamente proporcional, esses 480, ele vem para cá. Ele vem para cá, ou para cima. Ele se inverte. Porque quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, ele se inverte aqui. E o 400 vem aqui para baixo. E aí eu faço isso aqui, ó. 480 vezes x, ou você pode também fazer aqui, mas eu vou utilizar aqui, ó, x vezes 480, continua sendo 480x. E 3 vezes 400 é 1.200. X é igual a 1.200, tá? Eu estou isolando o x aqui, vou desmembrar o 480 do x, se está multiplicando passa a ser dividindo. Logo, x é igual a 2,5. O que que eu descobri aqui? Que se o trem com 400 km por hora faz a viagem em 3 horas, com 480 km por hora, ele vai fazer em 2 horas e meia, tá? Então, por esse motivo, eu descubro aí que eles são inversamente proporcionais, tá bom? Nós vamos treinar mais essa regra de 3 aqui, nós vamos fazer mais alguns exercícios. Eu vou passar para vocês e na próxima aula a gente discute, tá ok? Pessoal, agradeço a vocês pelo tempo aí, espero que vocês se cuidem e logo, se Deus quiser, estaremos na sala de aula. Então, um grande abraço, até mais.